Olá, olá, olá! Seja bem-vindo à segunda aula de redação do Rioa. E nessa segunda aula a gente vai falar sobre estrutura macro e micro do Enem, né? Então, esse modelo de aula que a gente está fazendo aqui faz parte do meu mini curso de redação Escrita 900+. Na primeira aula, você provavelmente deve ter aprendido, se você não assistiu, assista antes de assistir essa aula, você deve ter aprendido a escrever melhor. Como que você faz para virar algumas chaves na sua cabeça para você entender o que e como escrever um texto, não necessariamente uma redação. Pode ser um e-mail, pode ser um artigo, pode ser o que você precisar. E hoje a gente vai começar a focar mais no Enem. A gente vai falar sobre a estrutura do Enem. Porque, claro, para você escrever um e-mail ou outra coisa, você não vai utilizar a mesma estrutura. Só que essa aula aqui vai te ajudar a entender melhor como que funciona uma estrutura geral e muito simples e como que você faz para aplicar uma função dentro do seu texto, tá certo? Então, vamos lá para a aula. Antes de mais nada, eu peço que você pegue um momento do seu tempo para assistir essa aula e não simplesmente assista um pouquinho agora, um pouquinho depois, de qualquer jeito. Pega para assistir a aula inteira, separa um momento, por exemplo, que você vai lavar os pratos e vai ficar uns 15 minutos lavando os pratos. Então, pega para assistir essa aula para você prestar total atenção nisso, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender o que faz você ganhar pontos no Enem. Tecnicamente, a gente tem 5 competências, certo? Competência 1, 2, 3, 4, 5, e cada uma vai ter uma cobrança, vai ter uma tabela de como que eles vão verificar a sua redação. O próprio INEP, ele divulgou isso daqui no ano passado ou retrasado, se eu não me engano. Então eu baixei, mas na verdade não era para ninguém ter isso daqui, fora os corretores. E o que eu aprendi vendo esses critérios de correção aqui que eu posso disponibilizar para vocês também no arquivo da aula de hoje? Eu percebi que, na verdade, existem 3 requisitos para você tirar uma boa nota no Enem. O primeiro deles é você escrever bem, o segundo deles é você ter uma boa estrutura de redação e o terceiro requisito é você ter um bom projeto. Então, nessa aula a gente vai falar bem sobre estrutura macro e micro, certo? Todo texto que a gente for fazer, quando eu digo todo texto mesmo, tá? Ele vai ser composto por 3 etapas. Começo, meio e fim. Você já deve ter ouvido isso na escola. Quando você ia escrever, você deve ter ouvido que o seu texto, ou quando você lê um livro, ele tem começo, meio e fim. Então isso acontece na redação também. Você deve agora estar pensando, pô, mas são 4 parágrafos normalmente. Eu já vi nos canais aí que a gente tem 4 parágrafos. Sim, são 4 parágrafos que você vai escrever, não 3. Embora você possa escrever 3, tá? Mas, em geral, assim, a gente usa 4 parágrafos porque fica muito mais fácil de escrever. E por que são 3 partes? Porque a primeira parte é a introdução, a segunda é desenvolvimento, certo? E a terceira é a proposta de intervenção ou a conclusão do seu texto. Então, a parte do meio, geralmente, ela vai ser mais extensa, que vão ser 2 parágrafos de desenvolvimento. Da mesma forma, a gente pode escrever cada um dos parágrafos. A gente pode pegar cada parágrafo e subdividir em pequenas partes. Então aqui você tem no começo, por exemplo, na introdução, você vai ter a introdução da introdução. Ou, que a gente vai chamar aqui de citação, porque toda redação nota 1000 e com uma boa nota começa com o uso de alguma referência externa. Então aqui você vai fazer uma citação de livro, de filme, de autor, de história, o que for. Segunda parte dessa introdução, você vai conectar com o tema. Então você vai pegar a sua citação externa de algum assunto fora do tema e você vai conectar com o tema. Depois que você conectou o tema, você vai finalizar falando das causas do problema do tema. Porque todo tema de redação do Enem é um problema social, alguma coisa que tem que ser resolvido. E esse problema ele tem suas causas, o que gera o problema. E você tem que citar essas 2 causas aqui na introdução. Pelo menos esse é um modelinho dos mais simples que eu acho que todo mundo vai conseguir aplicar na sua redação. Vamos ler então a redação aqui da Ana Alice Azevedo, de 2022. Então, vamos lá para o primeiro parágrafo dela. Ela escreve o seguinte: na primeira fase do romantismo, os aspectos da natureza brasileira e os povos tradicionais foram intensamente valorizados nas obras, criando um movimento ufanista em relação a características nacionais. Beleza, essa daqui é a primeira parte, a citação, a introdução da introdução. Depois, ela liga com o tema, que é sobre os
os povos tradicionais do Brasil. Então, tal quadro de valorização, quando comparado à realidade, não foi perpetuado. Ou seja, tem uma oposição de ideias aqui. Então, geralmente, você tem dois caminhos para seguir. Ou você fala que... Ou você concorda com a sua citação, porque ela está realmente citando o próprio problema do tema, certo? Então, você vai falar de forma paralela ou de modo análogo ao que a gente disse antes, toma o tema da redação aqui. Essa é uma opção. A segunda opção de você conectar essas informações é você se opor a elas. Então, primeiro você fala de um mundo ideal e depois você fala que, de forma oposta, a realidade hoje não se cumpre aquilo que você disse. Então, você vai passar uma ideia oposta, certo? Que é o tema, que é o problema da sua redação. Então, aqui ela disse que o tal quadro de valorização, né, não foi perpetuado, então ele não acontece. Para finalizar a introdução, que geralmente vai ser o seu parágrafo mais curto, porque ele é bem simples de ser escrito, né, através desse modelo, você vai finalizar o quê? Nesse sentido, a problemática não só deriva da inércia estatal, mas também do descaso social. O que é inércia estatal? É uma causa do problema. A inércia estatal causa o problema. Também o descaso social. Percebe que uma coisa que também é importante, já falando aqui da estrutura, é que quando você iniciar uma nova parte do seu texto, você sempre tenta conectar com o anterior. Então, tal quadro de valorização, eu estou referenciando a valorização que eu citei acima, ok? Então, está conexo. Depois, continua com como? Nesse sentido. Qual sentido? No sentido que eu disse anteriormente aqui, nessa outra parte, nesse período aqui, certo? E aí você também vai conectar as ideias. Então aqui ela utilizou o conectivo não só tal, mas também tal. Então não só acontece tal coisa, mas também acontece tal coisa. Você pode usar diversos conectivos. Só que no Enem, você não pode ficar repetindo recursos linguísticos demais. Então, se você usou agora não só, mas também, você não repete isso depois na redação, ok? Por isso que eu falo para você evitar o conectivo E. Para você utilizar o E, você pode utilizar assim no meio de algumas partes, mas se você ficar repetindo demais E, você vai perder ponto por coesão. Então, toma cuidado com isso daqui. Esse carinha aqui, ele pode te atrapalhar. Sempre que possível, ao invés de citar duas coisas, como ela fez aqui, os aspectos da natureza brasileira e os povos tradicionais. Poderia só ter deixado aqui, os povos tradicionais. Na primeira fase do romantismo, os povos tradicionais foram intensamente valorizados. Geralmente, quando a gente usa E, os outros itens são inúteis. Você pode deixar um só. Raramente é necessário. Aqui é necessário porque a gente tem duas causas do problema. Então, aqui você poderia usar o E, só que você pode dar uma requintada. Então, pega um conectivo melhor para listar dois itens, né? Seja tal coisa, seja outra coisa. Não só tal coisa, mas também outra coisa. Ok? Beleza. Esse parágrafo eu falei mais porque eu quis explicar alguns outros recursos que a gente vai utilizar no nosso texto. Depois disso, a gente tem o nosso desenvolvimento, que ele vai ser composto por 3 partes também. Começo, meio e fim. Começo é o tópico frasal, onde você vai dizer sobre o que é o seu parágrafo. Percebe que a gente está fazendo aqui também não é um modelo de redação. Não quero que você decore as palavras e substitua depois. Quero que você entenda a função de cada parte para você mesmo preencher, né? Para a sua redação não ficar um negócio copia e cola e para você também ser capaz de escrever qualquer outra coisa que você quiser depois, tá bom? Então, primeiro, o tópico frasal, que é a causa do problema. Segunda parte, a do meio, a gente vai primeiro iniciar com um repertório para embasar a nossa ideia, igualzinho na introdução, vai colocar uma citação ali, e depois vai conectar utilizando premissas. Essas premissas são o quê? São fatos, são coisas que são verdade e que estão comprovadas e que você vai explicar para o leitor. Nunca utilize na sua redação coisas do tipo: sabemos que, a gente está falando dos povos tradicionais, sabemos que os povos tradicionais não são valorizados. Não sabemos. Você não pode dizer que sabemos, mas você pode dizer o seguinte:
Você pode dizer assim, com os problemas lá que a gente teve do desmatamento e etc, etc, através desses fatos, podemos concluir que os povos tradicionais não são valorizados. Só que evita também de usar o podemos, porque você não quer deixar um negócio muito pessoal. Então você vai trocar tudo que for primeira pessoa, ou seja, eu e nós, você vai trocar por alguma outra conjugação. Então você pode dizer assim, percebe-se que os povos tradicionais não são valorizados. Não coloca podemos, tá certo? Falei podemos aqui porque, por mania, né? A gente fala de forma mais corriqueira, assim, no dia a dia. E, por fim, você vai colocar uma conclusão desse desenvolvimento. Eu vou pegar aqui, só para a gente resumir o vídeo, eu vou pegar esse segundo desenvolvimento que ele é mais curto. Tá? Então, ó, além disso, conectivo, o descaso social, que é a causa, é outro desafio que alastra a desvalorização de comunidades nacionais. Então ela fala, repete de novo, a causa é um desafio que gera o problema do tema, desvalorização de comunidades nacionais. Só que escrito de outra forma, não repetiu, olha só. Segunda parte, citação. Nesse viés, segundo o escritor Nelson Rodrigues, isso ocorre devido ao complexo vira-lata, presente entre os indivíduos em que os brasileiros apresentam, em sua maneira, um sentimento de inferioridade perante as nações exteriores, depreciando assim a cultura nacional. Então ela pega e ela escreve. Conectivo, nesse viés. Segundo quem? Segundo quem falou, né? Nelson Rodrigues. Ele era o quê? Era um escritor. O que foi dito? Né? Isso ocorre devido... O que ocorre? O descaso social, né, ocorre devido a quem? Ao complexo vira-lata. E o que é o complexo vira-lata? Né? Blá, 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 blá. Em quem que ele acontece? Entre os indivíduos. Em que brasileiros apresentam, em sua maneira... Nananana. Então percebe como ela está respondendo as perguntas e ela está citando uma coisa, explicando a citação dela para o leitor. Então você pode fazer isso na sua redação. Você pode citar alguma coisa e explicar o que quer dizer a sua citação, qual que é a conexão que isso tem com o seu texto. E aí continua. Sob tal ótica, conectivo, grande parte da população assume equivocadamente o papel inerte e indiferente em relação à valorização das comunidades nativas. Então aqui ela conectou a citação com o tema de novo. Uma vez que, devido ao errôneo sentimento depreciativo, não é capaz de enxergar que a proteção e a exaltação dos povos tradicionais é de suma importância para garantir a sobrevivência desses grupos e para a preservação do patrimônio cultural da nação. Quando você lê um texto assim, você fala, nossa, pelo menos quando eu não sabia escrever com vocabulário muito bom, eu falava assim, nossa, esse texto está muito mais requintado do que eu consigo escrever. O que você faz? Escreve de um jeito mais simples. Não que de um jeito vulgar, mas tenta escrever numa linguagem que seja ok, sem gírias nem nada, só que você consiga elaborar o seu pensamento. Evita escrever com um vocabulário que você não entende as coisas, com palavras difíceis. Evita utilizar isso. Se você for utilizar, substitua as palavras mais simples, mas rascunhe com as palavras simples, certo? Não comece escrevendo difícil, porque você pode se perder nas ideias por conta da complexidade da linguagem. Então, devido ao errôneo sentimento depreciativo, devido ao sentimento de inferiorização, você poderia colocar aqui. Devido a um sentimento errado de inferiorização. Não é a mesma coisa? Não está errado. Está formal. Só que com palavras um pouco mais comuns, certo? Não é capaz de enxergar que a proteção e exaltação dos povos tradicionais é de suma importância. Então não é capaz de entender. Enxergar eu não gosto também. Né? Enxergar não está enxergando nada. Está entendendo. Não é capaz de entender que a exaltação, que valorizar os povos tradicionais é de grande importância para garantir a sobrevivência desses grupos, que são os povos tradicionais, e para a preservação do patrimônio cultural da nação. Então, você vê que trocando algumas palavras, fica mais fácil para muitas pessoas entenderem o texto, para você escrever consequentemente o texto. Então, você pode fazer isso. De novo, consequentemente aqui, ó. Última parte, conclusão. Consequentemente,
Concluindo, a visão deturpada da sociedade é responsável por formar um corpo social indiferente acerca da própria história, ocasionando o abandono de parcelas tradicionais, assim como o esquecimento do legado cultural dos povos nativos. Eu acho que aqui estava aí. Não sei se estava eu ou se estava assim como. Não lembro agora. Mas, enfim, você vai concluir. Você vai dizer, o que isso significa? Significa que isso daqui contribui para o problema. É isso que você vai concluir, ok? Então, essa é a função da parte final. Dizer que essa causa realmente contribui e gera o problema. E algo tem que ser feito. Conclusão. Que é a proposta de intervenção. A gente vai ter 3 partes de novo. Olha só que original, que difícil. Primeira parte é a introdução, que é um motivador. Segunda parte são as propostas e a última parte é a conclusão, tá certo? Além disso daqui, já vamos aprender. Para você escrever uma proposta de intervenção, você tem que ter 5 itens. Tem que ter 5 itens. E você precisa lidar com as 2 causas que você trouxe ali no seu texto. Então, quais são esses itens? Agente, quem faz a ação? A ação em si, o que é feito. O modo ou meio como acontece. Então, você vai dizer, por meio de palestras, por meio de leis. O efeito, ou seja, o resultado que você espera dessa ação. Então, qual que é a finalidade? E você deve detalhar algum dos anteriores. Não deve escrever só de forma seca, por exemplo. O governo deve criar campanhas informativas por meio de palestras nas escolas com a finalidade de informar a população. Ficou super genérico. Você não está explicando nada. O que tem que ser dito nessas campanhas? Qual que é o objetivo real que você quer, entende? Então, você tem que detalhar ali alguma das coisas anteriores. Vamos ver aqui no exemplo que fica mais fácil. Então, introdução. Fica claro, portanto, que medidas necessitam ser tomadas para solucionar a problemática. Então, aqui a gente começa o nosso parágrafo dizendo que a gente vai falar sobre medidas, sobre soluções. E que isso é necessário, como a gente viu nos outros parágrafos anteriores, certo? Segundo, proposta. Nesse sentido, conectivo, sempre conectivo, é preciso que o Estado, agente, elabore um projeto de amplificação da valorização das comunidades tradicionais, o que deve ser feito, por meio do aumento de medidas de proteção a tais grupos, a exemplo da intensificação da demarcação de terras, detalhe, com o objetivo de reverter a postura inerte dos órgãos governamentais. Objetivo. Para que dessa forma, finalidade, né? Objetivo e finalidade é a mesma coisa, os povos nativos tenham seus direitos garantidos. Então aqui ela também detalha a finalidade. Ademais, a mídia institucional, a gente deve criar projetos de exaltação cultural. Então aqui resolve a questão do governo. E aqui resolve a questão do povo, que é a outra causa do problema. Por intermédio da produção de campanhas digitais que abordem a importância da preservação de traços nacionais. Então ela dá uma detalhadinha ali, tá vendo? Intuito de desconstruir o sentimento de inferioridade social para que dessa forma seja possível reverter o descaso dos indivíduos perante a valorização das comunidades nativas. Beleza, essa aqui é a proposta. Você tem que colocar 5 itens, treine e escrever isso daqui. Daqui vale 200 pontos de graça para você. E aí você finaliza. Assim, os princípios, o tema da redação será solucionado. Assim como o cara que você citou no começo dizia que seria o modelo ideal do mundo. Então, assim, os princípios de exaltação nacional presentes no romantismo poderão ser relacionados à realidade brasileira. Certo? Conclui o texto. Você pode fechar com a introdução, pode não fechar, né? Usar o romantismo no caso dela. Pode ou não usar. Mas fica bonitinho quando você fecha a redação com o tópico principal. Só que isso só acontece quando a citação que você utilizou lá no início é uma situação utópica, digamos assim. É uma situação de mundo ideal. Então aqui era um mundo ideal e você quer finalizar falando que tal mundo ideal foi concluído. Se você falar, por exemplo, de Black Mirror ou uma coisa distópica, aí você tem que dizer que só assim o futuro distópico de Black Mirror pode ser evitado. Entende? Então você vai concluir com a sua introdução, se possível. Essa daqui é a estrutura que eu acho que é a mais simples de todas, que eu mais vejo por aí e que eu considero a mais tranquila de você utilizar. Como que você vai estudar daqui para frente para você aprender
a escrever a redação nessa estrutura? Você vai separar esses tópicos e você vai primeiro aprender a escrever um por um. Então, você vai primeiro aprender a escrever a introdução. E aí você vai ficar bom em escrever citações. Ah, Rio, eu não sei nada para citar na hora, eu não conheço muita coisa. Tranquilo. Pega no Google, copia de alguém. Procura lá no Google alguma citação. Citações sobre, sei lá, desigualdade social. Citações sobre problemas ambientais. Então vai lá e procura, certo? Na hora da prova você não vai ter. Por isso que você vai construir o seu repertório depois. Enquanto você estiver treinando, não é o seu objetivo treinar a citação. O seu objetivo agora é treinar a estrutura. Então vai lá, escreve a citação com o que você conseguiu na internet ou que você viu em alguma apostila de redação, que eu acho que é o mais recomendável. Pega essa citação, escreve, depois conecta com o tema, aí treina a escrever as causas. Aprendeu bem a fazer a introdução? Vai para o desenvolvimento. Treina o desenvolvimento até ficar bom. Aprendeu o desenvolvimento? Vai para a proposta de intervenção. Proposta de intervenção acho que é a parte mais importante porque ela vale sozinha os 200 pontos, bem fácil. Então fica muito bom na proposta de intervenção. Conseguiu isso daqui? Fecha a redação toda, tá certo? E você pode usar temas que você procura por aí. Coloca no Google lá, temas da redação 2023. Pega alguns temas e treina para escrever cada um desses carinhas aqui. Se prepara, vai treinando e vai ficando pronto para o que pode vir. E o que a gente vai ver na próxima parte é justamente isso, é sobre projeto, né? É sobre o nosso repertório de citações que a gente vai incluir no nosso texto, tem que ser o mais genérico possível, porque se for muito específico, você vai ter que memorizar 50 citações diferentes. Eu acho inviável, não consigo memorizar 2. A única citação que eu sei é ser ou não ser, eis a questão. E às vezes eu erro ainda. Então, para mim é muito difícil. Se você achar que é fácil, faz. Mas eu acho que é mais inteligente pegar citações mais genéricas. Por exemplo, Constituição. Na Constituição você trata praticamente todos os problemas. Você só tem que saber como que você vai escrever a Constituição para cada um desses problemas. Então ela é bem coringa, bem interessante. E conhecimentos gerais. Na introdução você pode usar filmes, né? Você pode usar desenho animado, você pode usar livros, você pode usar um monte de coisa. Certo? Mas a gente vai falar isso daqui na próxima aula. Por enquanto, o que você vai fazer? Você vai treinar esses carinhas aqui. Você vai ficar bom nisso aqui. Não adianta você ver só a aula teórica, você tem que colocar na prática. Se você assistiu tudo até agora sem procrastinar, meus parabéns, tá? Eu vou deixar lá no Discord para você, então, essa outra parte da apostila. Mas se ela estiver pronta, se ela não estiver pronta, eu vou deixar aí disponível nesses próximos dias. Entra lá e dá uma olhada nesses próximos dias, porque eu tô com a agenda meio difícil, eu não consegui fechar essa apostila aqui ainda, essa segunda aula. E é isso, gente. Obrigado para quem assistiu até aqui. Eu espero muito que vocês tirem uma boa nota de redação, porque eu quero que vocês voltem aqui falando assim, e eu tirei mais de 900 aprendendo a redação em 15 dias para a prova. Putz, vai ser muito legal, tá certo? Então façam esse favor para mim. Tirem uma nota excelente, para mostrar que vocês conseguem, para mostrar que vocês são capazes para mim, tá bom? Obrigado, se inscreva no canal, até a próxima.